Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Tu começou a trabalhar como piloto em que ano? Eu comecei, era o Clube 2009, aí eu terminei, chequei tudo, PC Multi-FR em 2012, e logo em 2012 eu comecei a trabalhar. Teu pai morreu em 2004. 2004. Então tu passou até 2012, 2005, na verdade. 2005, para começar a trabalhar como piloto a partir de 2012, por aí. Isso. Aí tu seguiu trabalhando como piloto de companhia aérea, de avião privado? Eu formei em Bragança Paulista e comecei a trabalhar logo numa empresa aérea, num táxi aéreo, lá no norte do Brasil, em Santarém, na minha cidade natal. Muito transportando passageiro, mas carga, muito correios, né? Então, nesse aí eu fiquei quase 4 anos lá. Isso, foi 4 anos praticamente. Até 2016. Lá eu voei... Comecei com aviões menores, aí depois já comecei a voar o Caravan, que é o Cessna 908. O que é esse? Cara, é um avião muito bom, né? Ele é mundialmente conhecido por ser o avião da FedEx, que foi uma encomenda da FedEx. É um projeto de 1970 que até hoje nunca foi alterado, de tão bom que é. Só fizeram um reforço de motor agora recentemente. E aí daí eu fui pro Embraer 120 Brasília, que é um avião maior para 30 passageiros, asa baixa, turbo-hélice. E desse avião foi que eu fui pra África. Passei 3 anos na África. Trabalhei no Chad, centro-norte da África. O que é o Chad? Chad é o país. Ah, é um país? Pensei que era uma empresa. Não, é um país e, assim, é um dos mais pobres da África. Só que ele tem muito petróleo, né? Então ali eu fui para trabalhar para empresas petrolíferas. A gente transportava engenheiros, levava o pessoal pro campo de exploração. Mais ou menos como uma terceirizada da Petrobras faz ali, sei lá, em Macaé e tudo mais, né? Um offshore, só que era dentro ali do continente. E como é que era viver nessa... Cara, era muito louco. A África me ensinou muita coisa. De verdade. Eu até brinco que o pessoal pagava a gente não pra voar, pagava a gente pra sobreviver àquele país. Por quê? Cara, era muito louco. Assim, primeiro que lá não existe classe média. No Chad, pelo menos, né? Eu digo assim, se você vai pra África do Sul, você não viu a África. Não viu, não. Existem os muito ricos e existem os pobres miseráveis. É só isso que existe. E os pobres miseráveis, eu tô falando de... É uma pobreza que eu nunca tinha visto no Brasil, pra você ter ideia. No Brasil, você encontra um pobre, você às vezes se diz assim, cara, não, se eu ganhar na Mega Sena, eu saio daqui, né? Você tem alguma esperança? Ou então, putz, vou estudar, tenho que ir a uma escola, vai ser mais difícil pra mim, mas eu consigo sair daqui. Lá não tem isso. Aqui tem um pouco de esperança ainda. Lá não tem. Sabe o que é você olhar os brilhos dos olhos de uma criança e ver aquele olho opaco? Vazio. Louco. Vazio assim, cara. Mas como é que era? Onde é que tu morava lá? Era no meio Eu morava em N'Djamena. Era o nome da cidade. Lá o país fala francês, árabe e alguns dialetos, né? E aí foi onde eu aprendi um pouco de francês. Árabe é muito difícil, árabe. Árabe é mais complicado. Mas lá a gente tinha... É incrível. Eu sou o que eles chamam de expatriado. É alguém que vem de fora para trabalhar ali. E você vive dentro de uma redoma, assim, onde eu nunca vi uma conta de luz, nunca vi nada. O prédio inteiro só morava o pessoal da empresa. Tinha motorista, da hora que eu quisesse. O motorista te levava pro mercado e te buscava. Te levava para onde você quisesse ir, te buscava. Você não podia sair sozinho. Pela segurança? Pela segurança. Várias áreas da cidade eram proibidas para você ir. Então a gente só podia andar pelo centro. Eu só tinha 5 restaurantes que eu podia ir. Então eu tinha que ir sempre naqueles mesmos 5 restaurantes. É tipo um resort, só que num tipo lugar isso. ruim. Assim. E aí quando você vai entrar, por exemplo, você vai entrar no mercado, tem 2 caras de AK-47, assim, no peito. Aí eles às vezes te revistam, às vezes não te revistam. Quando eu tava de uniforme, mano, aí eu fazia o que eu queria. Os caras de uniforme de piloto, aí deixavam entrar em quase qualquer lugar, mas é meio chocante, assim, né? É meio chocante, porque se tu parar pra ver que é um país, são pessoas, e elas não conseguem viver do jeito que a gente vive aqui. E o que te fez ir pra lá trabalhar lá? Porque grana. Era muito boa a grana. Primeiro, assim, eu não vou dizer que é a primeira grana, não. Eu sempre fui um cara que... eu acho que quem quer ser piloto tem que ter esse espírito meio de não ter medo da mudança. Eu nunca tive medo da mudança. Primeira vez que eu fui morar sozinho, eu terminei o ensino médio e fui embora morar sozinho. Não foi fácil. Mas também não tinha medo, não. Eu sempre tenho mais essa coisa, como é que deve ser?
E aí eu fui. Obviamente a grana era boa, cara. Ganhava bem lá, porque você ganha em euro, né? E aí, os caras pagam muito pra você ir pra lá. A vida não é fácil, de fato. E lá tu não gastava muito dinheiro também, né? Guardou tudo. Nada. Eu ganhava ainda um per-diem, né? Que eles chamam, que é tipo uma ajuda de custo de $100 por dia. Meu, $100 por dia no Brasil você faz graça. Lá o cara que me convidou, ele até dizia assim, ó, cara, com esse per-diem aqui, você vai pro bar, quebra tudo, dá tapa no dono, paga e sai de boa. O cara vai ficar feliz, deu a grana pra ele. E aí tu ficava, o teu trabalho lá era levar a galera pros pontos de exploração de petróleo. Isso. Esse é o lance. Pros campos, né? Pros Quando campos, não, você levava alguém da diretoria pra um outro país ali, mais próximo e tal. Cheguei a fazer translado do avião de lá até Budapeste, na Hungria. Que foi muito louco. As 2 vezes que eu fui. Você atravessa o deserto do Saara voando. Cara, você atravessa o mar Mediterrâneo voando. Até chegar em Budapeste, na Hungria. E tudo baixinho, né? Não é lá em cima. Não, é bem em cima. Assim, pro Embraer 120, a gente ia a 28 mil pés. Não é o que voa um jato. O jato voa a 36 mil pés, por exemplo. Né? Mas ainda assim é autossuficiente e você vê tudo aquilo de cima. 2 coisas que me impressionou muito sobre o voo do Saara. Primeiro que você olha pro lado e você só vê areia, cara. E aí eu, como piloto, a primeira coisa que eu pensava é, se der um problema aqui, eu tô lascado. E outro lugar que me fazia pensar assim era a Amazônia. Amazônia. E já tinha sobrevivado a Amazônia antes? 4 anos? 4 anos direto da Amazônia, né? Ah, tá. Antes de ir pra África, tu ficou voando 4 anos por cima da Amazônia ali. Isso, e já pensava nisso? Se der uma merda aqui, não tem o que fazer. Tem que pensar isso, né? Qualquer piloto que se preze tem que pensar isso. É aquela história, né? Você espera sempre o melhor. Você tem que estar preparado pro pior. E lá na África, como é que a tua fé ficou? Que ela já não existia, que tinha acabado, mas lá reforçou mais por ver tanta miséria? Na verdade, lá o conflito ficou maior. Porque no meio de tudo aquilo, era difícil ver Deus no meio de tudo aquilo. Sempre me disseram que, bem, tá escrito, né? Que nenhum fio de cabelo cai sem que Deus permita. E como que Deus permite aquilo, então? É muito triste o que tu vê lá, cara. Não tem como você não se impactar. Ver crianças nutridas, assim, sabe? Largadas na rua, assim. Não tem quem cuide delas. É muito triste, cara. Como você vê Deus nisso aí? E só que eu sempre tive muito essa curiosidade. Lá foi uma coisa muito louca, porque lá é um país islâmico. E eu conheci o islamismo. E eu descobri que é igual a gente, cara. Não muda nada. Em que sentido? É igual. Meu, é o cara que vai pra igreja, no outro dia ele tá contigo no bar, no outro dia ele tá fazendo não sei o quê, e erra, e vai, só que tá com uma roupa diferente, acredita em outra coisa. Mas é a mesma coisa. Entendeu? São pessoas boníssimas, têm um coração muito grande. Se você for ver a fundo mesmo a religião lá, eles pregam amor ao próximo também. Não é diferente. Eles têm um senso de comunidade maior do que o nosso, inclusive. Mexe com um deles pra você ver o que acontece. Vem todo mundo, né? É um senso de comunidade, de pertencimento assim um do outro, sabe? De irmandade, talvez até. E contigo também era assim? Sim, eles me receberam muito bem. Nunca cheguei aí numa mesquita, até porque acho que eu nem podia. Não sei porque que eu não cheguei aí numa mesquita. Mas eu morava na frente de uma. Né? E muitos dos meus amigos eram islâmicos. E tal qual aqui, você tem aqueles que são radicais, tem aqueles que não, cara. Não muda nada. Aí tu fica 3 anos nesse lugar. Fiquei 3 anos lá. E decide voltar. E decidi voltar em 2019. Por quê? Tinha ganhado dinheiro já? Tinha ganhado uma boa grana, comprei um apartamento, né? Reformei ele. E aí começou a apertar a saudade de casa mesmo, da família, sabe? Eu não tenho filho, mas eu tenho uma afilhada, filha do meu irmão, que, putz, sou padrinho dela. E aí vinha aniversário dela, eu não tava lá, né? Via casamento de fulano, eu não tava lá. Bem, essa vida tem o ônus e o bônus, né? Então esse era o ônus. Só que começou a encher o saco. Eu comecei a perceber que grana realmente não era tudo. E aí eu falei, não, tá na hora de voltar. Óbvio que eu quero voltar pra voar. Né? Voltei, aí começou a não acontecer muito. Eu queria voar linha aérea já, não queria mais voltar pro táxi aéreo.